Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com as redes sociais e sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana com muito empenho, com muita dedicação. Vamos à luta e vamos aqui apresentar os nossos entrevistados de hoje para análise e debate dos nossos temas. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Daniel, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, Milton Mauro, perdão, e boa tarde, colega. Uma excelente segunda para todos. Vamos lá, seguindo aqui com a nossa apresentação, também com a gente, Estácio Ayrton Moraes, doutor Estácio, advogado, especialista em direito trabalhista. Tudo bem, doutor Estácio? Olá, Mauro. Tudo certo, graças ao bom Deus. Uma boa tarde, quero cumprimentar a todos, a querida Zenilda, Fausto Camunha, e a toda a produção, e um forte abraço, sempre lembrando dos nossos heróis da saúde, os nossos sepultadores, Mauro. Nesse momento, nunca é de menos a gente mandar um grande abraço a eles. E vamos aqui com o nosso primeiro assunto da semana. Não poderia ser outro senão os efeitos da Covid e os efeitos da Covid sobre a economia desse país. Em março, o Brasil completou um ano de pandemia de Covid-19. As rotinas habituais foram transformadas e adaptadas a uma nova realidade. A economia sofreu graves consequências, postos de trabalho foram fechados, continuam sendo, né? E o desemprego se agravando a cada dia. Enquanto milhares de brasileiros tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, de acordo com o IBGE, quase 14 milhões de pessoas ficaram sem emprego. Daniel Matos, considerando tudo que a gente está vendo por aí, como causador de perda de postos de trabalho, o que mais que tem afetado aí o nível do desemprego é quase 14 milhões de pessoas sem trabalho nos dias de hoje. Boa tarde de novo, Mauro. Veja bem, né? A gente infelizmente tem o efeito ainda da Covid, né? E enquanto não tiver a vacinação, esse efeito vai perdurar no tempo. Entretanto, né, o efeito atual agora se dá em razão de como a gente tem um ambiente econômico muito ruim, né? A gente tinha um cenário inflacionando agora, o governo, para conter esse efeito inflacionário, aumentou a taxa Selic para tentar conter um pouco esse aumento, e que, logicamente, sugere uma piora no ambiente interno. Logicamente, com a incerteza quanto ao futuro e a contratação da estabilidade da economia, as empresas acabam optando por cortar custos, uma vez que o futuro é incerto em termos de ambiente econômico, o que automaticamente resvala na população e nesse nível de desempregados que eu acredito que ainda haverão novas contagens, né, de desempregados, infelizmente, dado o cenário atual. Em condições normais de temperatura e pressão, Daniel, ou seja, sem Covid, a gente já tem aí crise aqui, crise lá, crise acolá, que afeta o emprego, né? E especialmente aqueles que não buscam a capacitação, aqueles que estão mais afastados aí do mundo tecnológico, né? Nesse momento, o avanço tecnológico acaba fazendo com que esse desemprego seja ainda maior, somando isso com a Covid, aquelas pessoas que não conseguiram se adaptar em casa com o home office, ou porque não têm conhecimento da tecnologia para poder lidar em casa, porque não tem meios para isso. Infelizmente, né, existe uma faca de dois gumes, né? Felizmente, a tecnologia sempre vem para trazer maiores benefícios para o consumidor e para a população de uma forma geral, só que isso existe um custo, né?
a tendência é que daqui uns 10, 20 anos você vai ter predominantemente boa parte dos trabalhos sendo exercitados à distância, não havendo mais esse contato pessoal, o que deve motivar as pessoas a obter capacitações e novos estudos em relação a esse mercado mais atrelado à área de tecnologia, né? Alguns empregos que existem hoje, existe um dado, se eu não me engano, é do Banco Mundial, que até 2030 eles não vão existir mais pelo mundo na média, né? Então, logicamente, a tecnologia, numa situação normal, ela gera esse efeito de transformação na sociedade e que essa transformação ela vai também afetar a população de uma forma geral. Ou seja, quem conseguir buscar uma capacitação ou algum estudo vinculado a uma área tecnológica tende, no futuro, a se sobressair melhor no mercado de emprego. Doutor Estácio, você que é ligado ao trabalho como operador do direito, especialista em direito trabalhista, está sem volta? As pessoas que estão em casa e que estão desenvolvendo o seu trabalho, o teletrabalho, né? Fazendo o seu home office, está sem volta? Vai ser isso mesmo? Será que não vamos retomar aquele conceito, né, das pessoas trabalhando nas empresas? Olha, Mauro, bom, um ano de Covid, não temos nada de comemorar, né? Apenas de lamentar. Torcer, lamentar pelas famílias enlutadas, pelos acamados e torcer pela ciência, pelos médicos e pela vacina. E com relação ao emprego, também, como não poderia deixar de ser, as empresas foram afetadas, os trabalhadores perderam seus empregos. E aqueles que não perderam, boa parte, foram trabalhar em casa, pelo trabalho home office. Claro que boa parte do comércio, das empresas, na área da produção, não tem como trabalhar em casa, como é também o segmento do trabalhador doméstico. Então, não tem como se utilizar da ferramenta eletrônica para realizar o trabalho. Então, a crise é geral. Para aquela parcela, e eu até me incluo nessa, do trabalho home office, eu acho que não tem volta. Eu acho que se tem algum ponto positivo nessa terrível guerra da Covid foi mostrar que parte dos trabalhadores pode desenvolver o trabalho em casa e, com isso, é menos gente nas ruas, é menos trânsito, é menos poluição e mais trabalho, porque trabalhar em casa, você deixa de gastar tempo na ida e na vinda e consegue desenvolver melhor as suas tarefas. Eu acho que, por esse lado, é vamos dizer assim, um aspecto sem volta. Eu acho que é muito importante para os escritórios, com economia de locações, de gente movimentando. Então, eu acredito que não tem volta, Mauro. Agora, mesmo considerando as mais variadas condições de trabalho dentro de casa, porque uma coisa é um trabalho administrativo, você é um advogado, um operador de direito, eu um jornalista, e nós estamos aqui à distância, aqui prestando o nosso serviço, uma prestação de serviço. Mas vamos supor o comércio que baixou a porta porque não pode abrir. Mas existe a possibilidade de estar trabalhando também, de trabalhar também de forma online, porque tem o comércio eletrônico, né? O que vai acontecer com essas portas fechadas, os donos desses estabelecimentos que não vão ter como alugar, o que vai ser Claro, bola de cristal ninguém tem, né? Mas o que a gente, com as ferramentas que temos, o que a gente pode prever em relação a tudo isso? Olha, Mauro, vejo que, como a gente disse, os escritórios que prestam serviço, contabilidade, o jornalismo, o advogado, né? E os comércios que se utilizarem da ferramenta eletrônica da venda à distância, né? Como tem empresas especialistas que aumentou, a gente viu aí na mídia enormemente o fluxo de vendas, né? Eu acredito que é mais um sintoma de mais desemprego, porque viu o comerciante, viu o prestador de serviços que ele pode se utilizar de uma ferramenta eletrônica e diminuir o seu quadro de funcionários. E aí ele vai ter uma economia na folha de pagamentos. E, infelizmente, vai sobrar para o trabalhador. Então, os ouvintes da Rádio Trianon, os internautas, claro, podem ficar preocupados, porque essa ferramenta eletrônica, por um lado, ajudou os empresários, mas eu acredito que na outra ponta pode causar o desemprego, porque o empresário percebeu que o negócio dele funciona ainda com menos obra, menos mão de trabalho, menos mão de obra. Mão de obra
do trabalhador, né? Infelizmente. É. Entendeu, Mauro? Daniel, em relação ao comportamento dos empregados, no que se refere à constituição de empresas, o que você observa? Então, até em complemento ao que o colega mencionou, né, o doutor Estácio, ciente que esse é um ambiente que ele vem para ficar, e como eu comentei anteriormente sobre a digitalização e esse novo mundo digital que já está aí, que é a economia digital, você vê um aumento crescente de pessoas que antigamente trabalhavam com regime de carteira assinada, eram assalariadas, e optaram por constituir, às vezes, pequenas empresas, MEIs, MEs, EPPs, né? E iniciar uma prestação de serviço autônoma, exercendo uma atividade empresária. Como eu mencionei antes, isso tende a ser uma tendência futura, né? Você vai cada vez mais tendo essa nova abertura no mercado. Por quê? Se você vai viver num ambiente que o consumo ele se dá de forma eletrônica, a necessidade de você ter mão de obra proporcionalmente vai reduzir. Logicamente que essa parcela da população que será afetada com a perca ou perda de empregos futuros, eles terão que direcionar para outro tipo de atividade. Então, o que se vem vendo é que você vem crescendo a constituição de microempresas, né? E eles trabalham nesse sistema de uma relação empresarial, né? Ele, de um lado, ofertando um serviço, e do outro lado, a demanda contratando, e existe a negociação entre as partes quanto ao preço que seria devido pela prestação de serviço ou a comercialização do produto, no caso. Sobre essa observação, Estácio, você tinha pedido a palavra? Então, eu gostaria de conversar com o colega. Não acha também que, culturalmente, o trabalhador que perde a carteira assinada, ele também não migra para um trabalho informal, doutor? O colega não acha que isso pode ser também uma consequência? Eu vejo isso, viu? Não, também acho que você vai ter, principalmente agora, né? Na literatura econômica, você tem uma questão de que existe a restrição ao custo da mão de obra, ou seja, a nossa Constituição ela prevê o salário mínimo, né? No nosso caso agora, o salário mínimo, se eu não estiver enganado, é algo em torno de R$ 1.100. Então, assim, esse seria o patamar mínimo, né? Então, assim, se você tem uma relação de emprego e a empresa, no cenário atual, que está com caixa curto, necessita desenvolver, mas está com inflacionamento na economia em razão do efeito da crise, não vai conseguir custear a mão de obra, ela vai acabar tendo duas opções. Não contratar uma mão de obra, né, por não conseguir suportar o piso, porque é pagar o piso, que é o salário mínimo, mais os encargos, ou, como o colega bem apontou, realizar uma contratação informal, né? A informalidade no Brasil é muito grande, por sinal, né? E isso é um dos efeitos do salário mínimo, né? Existem alguns economistas que defendem que o salário mínimo ele deveria ser um pouco menor, de forma a estimular o mercado para que empregado e empregador consigam discutir as relações, novas relações de contratos, que nem nesse período agora. Se houvesse uma redução do salário mínimo, proporcionalmente ao que todo mundo teve de prejuízo, tudo bem, o empregado vai receber menos, é verdade. Entretanto, ele estaria empregado e não integraria essa massa de desempregados atuais. Doutor Estácio, e a pejotização nessa escala toda, nessa escalada toda que a gente está observando? Porque muitos passaram a receber os seus salários, para não ficar na informalidade, passaram a receber os seus salários abrindo uma MEI, viraram microempreendedores individuais, ou seja, aos olhos do governo, são empresários individuais, mas na verdade não são empresários, são pessoas que têm uma MEI absolutamente para receber um salário da empresa para a qual trabalham, e não exercem uma atividade empresarial de fato. Não há uma distorção disso? Pois é, Mauro, na verdade é uma exigência de quem paga para ter uma nota fiscal e aí ter um mínimo de segurança jurídica para que esse empresário, entre aspas, não possa depois ingressar na Justiça do Trabalho. Ou melhor, e possa ingressar, mas quem sabe pode perder a ação, porque o juiz pode reconhecer que ele é um empresário, não um trabalhador assalariado, um trabalhador na forma da CLT. Agora, importante dizer que
antes da reforma trabalhista de 17 de novembro de 2017, a pejotização, como se falava, tinha um grande risco, porque muitas ações, quase 90%, esse trabalhador entrava na justiça, provava que não era empresário, que trabalhava como subordinado, assalariado, tinha assiduidade, e o juiz trabalhista reconhecia o vínculo de emprego, condenando a empresa a pagar todas as verbas trabalhistas durante o curso do contrato de trabalho. Mas o espírito mudou, a lei mudou. A partir de 2017, os juízes vêm validando muito o trabalho autônomo, o trabalho da chamada pejotização. Ou seja, então o empresariado agora, Mauro, tem uma certa tranquilidade de manter uma relação comercial com esses funcionários, entre aspas, novos empresários que possuem uma MEI, por exemplo. Entendeu? Essa foi uma mini reforma trabalhista, né? Foi ocorrida, ela ocorreu em 2017, o governo Temer, né? Não é isso? Exatamente, o governo Temer. E era uma coisa que já vinha sendo cobrada e vinha arrastando já há alguns anos. Aí veio agora, em 2020, a pandemia. Você acha que, a partir de agora, há necessidade de uma nova reforma por conta das novas relações de trabalho? E, daqui para frente, essas pequenas reformas serão cada vez mais próximas umas das outras por conta deste efeito Covid? Pois é, Mauro, o direito é dinâmico. Por quê? Porque a sociedade muda, a sociedade evolui, caminha, ou às vezes até tem retrocesso, né? Bom, mas o que acontece? A reforma trabalhista, sob a bandeira lá do governo Temer, né, que era para gerar mais empregos, a gente viu que não gerou empregos e, claro, a pandemia piorou, mas isso não era previsto. Na verdade, o grande anseio da reforma trabalhista era do empresariado, para mudar regras de direitos trabalhistas e regras, principalmente, direitos processuais. O mais importante que a gente pode citar para o nosso ouvinte e internauta é a sucumbência, que o trabalhador, quando perde um pedido na Justiça do Trabalho, agora ele paga um percentual para o advogado da empresa. Então, isso era muito reclamado pelo empresariado, porque os trabalhadores entravam com ação, se perdesse ou ganhasse, ele não pagava nada. Então, essa foi uma reforma fundamental na regra processual. E, com relação à sua pergunta, eu acho que sim, tem que ir se adaptando, tem que ir se adequando, né, aos novos meios de trabalho. Por exemplo, o home office foi previsto, sim, na reforma trabalhista. Digo, trabalho telepresencial, não home office. Home office, vamos dizer, foi criado durante a pandemia. Então, há necessidade, sim, inclusive na lei trabalhista, de a cada alteração, a cada mudança na sociedade com relação aos empregos, tem emprego que vai desaparecer, outros estão surgindo, né? Eu vejo os meus filhos aí, daquele pessoal lá eu sou do tempo do Orkut, mas agora não, agora é tudo, como é que fala, os novos, os internautas, Fala, Daniel, acho que o Daniel sabe. Os que ganham dinheiro aí nas mídias. TikTok, YouTube? Os youtubers. Na minha época, os influenciadores digitais. Os influenciadores. Os influenciadores digitais. É um novo segmento, uma nova fatia que não tem regra, não tem normatização para isso, né? Então, o direito é dinâmico e o direito do trabalho tem que acompanhar. Eu sou de acordo com essa evolução, Mauro. Daniel, vamos falar aqui de rentabilidade, taxas de juros, enfim, o ponto de partida aqui é Selic. Então, a taxa veio alta aí ao longo dos anos, caindo, caiu ao menor nível da história, 2%, agora voltou a subir, 2,75%. Quais são os próximos passos aí no seu entendimento? Como é que isso tudo vai ser daqui para frente? A Selic vai voltar a subir? Assim, a Selic ela reduziu muito porque você tinha que ter um estímulo para a população e as empresas atuarem de forma mais ativa na economia. Então, isso é para aquecer a economia. Entretanto, quando você reduz muito, você tem um efeito automático, natural, que é o efeito do aumento inflacionário
e você controla por um certo período o número de desempregados, né, no curto prazo. No médio prazo, longo prazo, não, isso tende a crescer. Então, dado que essa redução da Selic foi em abril do ano passado, que nós já chegamos a quase um ano disso, esse aumento agora foi porque a economia ela teve um impulso, é verdade, entretanto o efeito da Covid ainda paira no ar. Então, por ainda estar constante o efeito da Covid, você ainda vê um futuro incerto e essa incerteza resulta numa má precificação dos preços e dos ativos de uma forma geral. Tanto que a gente viu recentemente o aumento do IGPM chegando a 30%, 33% num período de 12 meses, o que é muito, né? Sendo que a inflação também estourou a banda e agora estava quase em 5%, 4,80%, né? Logicamente que o Copom, como medida para frear esse crescimento inflacionário, ele aumentou a Selic e a perspectiva é que até o final do ano tenham novos ajustes, porque foi até o que você, analisando o enunciado do Copom, eles deixam meio que explícito que haverá novos aumentos futuros da Selic para controlar esse aumento inflacionário que a gente tem na pressão interna em razão desse ambiente. Pois é, Daniel, a preocupação com o controle da inflação. E a gente sabe que o governo usa a elevação da taxa de juros para desencorajar o crédito, para arrefecer o consumo e, dessa forma, derrubar a inflação. Mas isso é para quando há uma inflação geral de preços, né? E essa inflação que a gente teve aí ao longo de 2020 e que se reflete aí em torno de 4%, 5%, e para esse ano também deve ficar em torno disso, não está mais relacionada com a questão da alta dos alimentos, não é uma inflação generalizada. Nesse sentido, a elevação da Selic seria capaz de derrubar uma eventual inflação que é causada por alta de alimentos? Sim, vamos lá. Você está só voltando, né? Em modelos de economia, você tem o modelo de equilíbrio geral e o modelo de equilíbrio parcial. Isso que você comentou agora é o modelo de equilíbrio parcial, ou seja, você tem determinado evento, como no caso a crise, você vai ver que determinadas empresas sofreram mais do que outras. Exemplo, empresas de turismo não têm faturamento quase, né? Passaram esse período todo sofrendo muito, enquanto você tem outros mercados, como por exemplo o ramo de alimentos, né? O aumento de consumo, porque as famílias passaram a ficar mais em casa e deixaram de consumir alimentos em estabelecimentos e restaurantes, por exemplo. Então, esse desnível, né, em razão da crise que ela afeta os setores de forma desproporcional, ela gera esse efeito. Esse inflacionamento dos alimentos que a gente vê agora é justamente porque houve esse aquecimento, né, ou seja, a economia estava desenvolvendo, ela caiu bruscamente, parou, depois, se eu não me engano, maio, junho, julho do ano passado, teve um pico de consumo de novo, e hoje o que a gente vê um dos efeitos dele é um efeito de inflação de custo, porque os insumos, né, em razão do ambiente, ficaram mais caros. Então, isso é repassado no preço. Logicamente que esse repasse, para determinados tipos de estrutura de economia, eles podem ser absorvidos integralmente pela empresa, como eles podem ser repassados integralmente ao consumidor, em algumas situações eles são divididos. A empresa suporta uma parte, se torna menos eficiente, aceita o custo porque sabe que se aumentar muito o consumidor não vai conseguir comprar, e assim o inverso. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, esse é um dos efeitos agora, dado esse modelo de equilíbrio parcial. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Nós vamos para um intervalo e voltamos já com os nossos assuntos. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens nas redes sociais. Nosso papo sobre economia nesse início de semana, com a gente o economista Daniel Matos e também o advogado Estácio Ayrton Moraes, que é especialista em direito trabalhista. Doutor Estácio, vamos falar um pouco sobre a concessão do auxílio emergencial. Ele vem aí novamente, num outro formato, né? Vai beneficiar menos gente do que ocorreu no outro momento da concessão e também com valor menor, né? O que dá para esperar dessa concessão do auxílio emergencial sobre a economia, sobre a roda da economia? Vamos lá, Mauro. Bom, primeiro que no Brasil a gente desconhecia, como se falava, né, essa parte oculta da população de quase 60 milhões de necessitados. Claro que tiveram excessos, fraudes e tudo mais, né, Mauro? Mas uma grande parte necessita mesmo, porque a economia vai mal, a saúde vai mal, a economia vai mal, e é fato notório que comércio, empresas fechando. Muito bem. Então, para quem não tinha a carteira assinada, eu tenho certeza que o auxílio emergencial se faz necessário, sim, para que pelo menos o trabalhador desempregado tenha alimento na sua mesa. E para aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, mas o patrão, a empresa, esteja com o caixa curto, necessário sim voltar aquelas duas possibilidades para ajudar o empresariado. Quais sejam? A suspensão do contrato de trabalho, e aí o trabalhador recebe proporcionalmente ao que ele teria direito ao seguro-desemprego, e aquela outra alternativa, da redução da jornada e, consequentemente, da redução do salário. É uma forma de dar mais um fôlego nessa segunda onda terrível da Covid para o empresariado e é uma forma de garantir o que é mais precioso para o empregado, que é o seu salário, né, Mauro? Então, eu acho que é bem-vindo e já está demorando, infelizmente, e isso é para ontem, Mauro. Daniel, ainda sobre esse assunto do auxílio emergencial, a gente já observou aí por diversas vezes o presidente Bolsonaro falar sobre essa questão no que se refere à retração do PIB de 2020, né, em torno de 4% negativo. Ele disse por diversas vezes que se não fosse o auxílio emergencial, essa retração teria sido muito maior. E o que se espera para esse ano é de um positivo, de um PIB positivo de 3,5%, pelo menos até esses primeiros meses do ano, a observação tem sido essa. Terá o auxílio emergencial a força para movimentar a roda da economia e evitar uma nova queda? Considerando o que o presidente Bolsonaro fala, a economia só não foi pior por conta da concessão do auxílio? Antes de responder, só uma pequena consideração, né? Economia, ela é o mesmo que equilíbrio, né? Então, logicamente, todo mundo perdeu proporcionalmente em razão do efeito da crise. O auxílio emergencial, ele é ótimo, né, para as famílias, principalmente que agora ele vai ser destinado para as famílias que não têm renda, ou seja, quando esse valor for concedido, a tendência, né, em média, é que a família vá consumir no seu entorno. Então, isso, de uma certa forma, auxilia os pequenos negócios e aquela questão mais regional, né? Entretanto, né, a concessão do auxílio, ela traz para a população, de uma forma geral, um efeito que é a inflação, né? Isso deu um desconto para a sociedade. Então, a gente vai ter, proporcionalmente ao valor que será concedido, um aumento inflacionário. Então,
você realiza essa política pública, né, para diminuir o efeito da pobreza dessas famílias. Entretanto, a economia, ou seja, a sociedade de uma forma geral, tem uma piora no quadro inflacionário, porque é uma decorrência natural, né? Porque o governo ele não segue com a reforma administrativa, o que é uma pena, e a gente tem aí um déficit fiscal quase em 100%, né? Então, complicadíssimo o período. A medida ela é ótima, isso é verdade. Entretanto, a forma que a própria economia mesmo, vai encontrar de compensar isso vai ser com o aumento da inflação, sobre os preços, perdão. Você já falou aí, você resvalou aí na questão da reforma administrativa, tem reforma fiscal também, eram duas expectativas antes do início da pandemia. Certamente, essas duas reformas auxiliariam no ambiente econômico, mas tem a questão da Covid, dessa crise sanitária que a gente está enfrentando, e tem, vamos considerar, é um ano pré-eleitoral, né? A gente, se isso não for tratado este ano, e já estamos em abril, né? Já estamos indo para o segundo trimestre, se isso não for tratado esse ano, não caberá mais, não teremos mais tempo nesse governo? Imagino que não, né? Porque a pauta da reforma administrativa, ela é uma pauta muito sensível, né? Que afeta uma parte da população que são servidores públicos, né? E que, logicamente, você aprovar isso agora, isso gera um desgaste político muito grande, né? Então, assim, eu acredito que não será aprovado, infelizmente, tá? Sou a favor de aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária, dado o cenário econômico que, infelizmente, nós temos hoje, que necessita ser controlado a questão dos custos, né? E até complementando a pergunta que você tinha feito anteriormente, existe sim uma perspectiva de nós fecharmos esse ano com um PIB positivo. Entretanto, se essa tendência constante de piora do cenário, ela se perpetuar ao longo dos próximos meses, vai acontecer o que já vem sendo feito, segundo os relatórios Focus, né? Reduções nas estimativas do PIB. E cada redução da estimativa do PIB piora a expectativa tanto do consumidor quanto do empreendedor no desenvolvimento da economia, porque tem-se uma perspectiva que o ambiente está piorando do que foi previsto anteriormente. Doutor Estácio, reforma administrativa e reforma fiscal, na verdade é reforma tributária. Ambas dizem respeito às contas públicas, né? As contas do governo. Na falta delas, há um reflexo sobre o mercado de trabalho de uma maneira geral, e com elas também há um reflexo sobre o mercado de trabalho. A gente tem uma ligação direta entre contas públicas e mercado de trabalho? Olha, Mauro, eu acho que sem as reformas, eu acredito não, acho que estou convicto que esses 14 milhões de desempregados possa vir a aumentar. Com as reformas, acredito que o empresariado pode ter uma esperança de aumentar o giro da empresa e aí reativar os empregos nesse país. Porque a reforma tributária, não entendo muito da economia, o colega está aí para dizer a nós, mas o grande vilão do país não são os empresários. Agora, eu acredito sim que a carga tributária que está no serviço e no produto do nosso empresariado. Isso é o que assusta os trabalhadores, porque eles veem que os empresários estão também fechando as portas. Quando o empresariado está fechando a porta, qual é a esperança do trabalhador? Nenhuma. Então, acho que a reforma fiscal e a reforma administrativa vêm para dar uma enxugada no Estado e dar uma chance maior do empresariado poder trabalhar, produzir melhor e ter um lucro maior, vamos assim dizer, e aí sim aumentar o seu quadro de funcionários. Sem isso, infelizmente, mais a terrível fase pandêmica, acredito que o cenário não é legal, Mauro. Daniel, aquela preocupação com as pessoas que pagam aluguel, o IGPM aí beirando os 30%, ele tem elementos, ele tem componentes, né, esse índice, baseados nas commodities, e é isso que explica o porquê, né, dessa situação de uma elevação tão alta aí ao longo dos 12 meses.
O problema é que o índice geral de preços do mercado, o IGPM, é o que baliza o reajuste dos aluguéis. Qual é o melhor caminho para negociar o proprietário e o seu inquilino aí num momento de reforma de contrato? Porque ninguém vai aguentar um aumento desse de 30% no aluguel, né? Pois é, então. Da mesma forma que o locador necessita receber, o locatário necessita de condições para pagar, né? Logicamente, com o aumento do IGPM em 30%, diretamente não é culpa de nenhuma das partes, né? Então, por essa razão, o mais aconselhável seria as duas partes entrarem num consenso ou substituir o indexador ou prever alguma outra forma de suspensão ou correção, né? Porque assim, o IGPM ele é um índice comumente utilizado nesse mercado de imóveis para indexar os contratos, né? Entretanto, né, o IPCA ele é um indexador que melhor reflete o poder de compra dos consumidores, né? Então, a gente tem o seguinte dilema, né? IGPM 30%, 33%, IPCA 4%, 5%, né? Então, esse desnível muito grande, ele piora muito a condição dos locatários. Logo, se as duas partes conseguissem chegar num consenso, seria muito benéfico para a economia de um todo, né? Essa parte deveria ser revista, na verdade, né? O IGPM ele é tradicional como o indexador do reajuste dos contratos de aluguel, mas é como você destacou, o que melhor representa o poder aquisitivo das pessoas é o IPCA. E olhe lá, né? Porque as pessoas não têm aumento pela inflação, muito menos pela inflação oficial, muito menos pelo IGPM. Pois é, mas pelo menos a inflação seria o mais próximo, porque ela seria mede, mais próximo. Ela mede ali o consumo, né, do consumidor amplo, né? Ou seja, eles pegam os consumidores, a média, inflaciona lá e chega na média, que é o próprio indexador. Logicamente que, como eu falei no começo, a culpa não é do locador, né? Mas se as partes conseguirem chegar num consenso, seria interessante, né? Até para o próprio prosseguimento e interesse dos dois. Não posso falar em nome de todos os locadores, mas eu imagino que o interesse seja manter a locação e do locatário manter o imóvel alocado, principalmente no cenário agora, que, como até o próprio colega mencionou, necessita ter uma esperança futura. Então, se houver uma colaboração entre as partes, seria muito bem-vinda nesse momento crítico que nós estamos enfrentando, né? Bom, minha gente, estamos no meio não, né? No começo de um mega feriado municipal em São Paulo. Começo porque hoje é segunda, dia 29, dia 26 começou o feriado, vamos aí numa emenda até o domingo, tem a sexta-feira santa, o domingo de Páscoa, e na segunda-feira que vem a gente retoma aí, vamos ver o que vai acontecer, né? E o objetivo disso tudo é reduzir a circulação de pessoas diante da explosão de infecções e da falta de leitos nos hospitais. Porém, isso impacta diretamente as empresas e os funcionários. Doutor Estácio, as empresas sediadas na cidade de São Paulo, que é onde acontece o feriado, o feriadão, são obrigadas a conceder os feriados aos funcionários? Pois é, Mauro. Feriado a gente lembra em descanso. A própria palavra vem do latim de romanos, dia de descanso, né? Então, mais do que nunca, eu estou convicto que todo internauta, todo ouvinte da Rádio Trianon tenha que, nesse momento de crise, utilizar realmente os feriados, se assim unificarem, se as empresas assim forem fazer valer o feriado, ficar em casa, fazer o isolamento social para ajudar aos funcionários, aos amigos da saúde, porque nos hospitais, quando não tem vaga, é porque a coisa está feia, está triste, né, Mauro? Então, vamos lá. Agora, na sua pergunta, para que todos possam saber. As empresas não são obrigadas. Por quê? Porque a Constituição Federal, Mauro, ela reconhece o direito ao trabalho lícito, né? E na CLT também permite que o trabalhador se ative, trabalhe no feriado. Mas tem um outro lado. Se a empresa exigir o trabalho do seu funcionário, ela tem que pagar em dobro esse dia, porque é um dia que está sendo trabalhado, um dia de descanso. Agora, os empresários podem ter uma alternativa, já que o caixa também, na maioria das empresas, está curto, está baixo, né? De fazer o quê? De dar uma folga compensatória, Mauro, na semana seguinte, tá certo? Ou ainda instituir o banco de horas, lançar a crédito essas horas trabalhadas e até 6 meses
o trabalhador pode gozar o dia de descanso. Até 6 meses, eu digo, que é pela nova lei trabalhista, permite o banco de horas sem o aval do sindicato até 6 meses. Se o banco de horas tiver mais do que 6 meses, aí precisa do aval do sindicato. Então é isso, trabalhou, tem que pagar em dobro. Ou tem essas alternativas para o empresariado, Mauro? Trabalhou, tem que pagar em dobro. Afinal de contas, se essas pessoas estão trabalhando na semana de feriado, se esses feriados estivessem nos seus momentos originais, ali nos seus dias originais, as pessoas trabalhassem, elas receberiam dobrado. Então, se elas tiverem que trabalhar essa semana, assim deve ser. Esse é o entendimento. Exatamente, para todo mundo, para que todos possam entender o que é. É só entender que esse feriado antecipado é a mesma coisa que os feriados como seriam nas datas originais. Não muda nada. Tem até uma quarta opção aí para o empregador, Mauro, importante a gente registrar, que os funcionários podem fazer um acordo com o patrão para gozar o dia de descanso nas datas originais. Só que aí é importante fazer um acordo com o sindicato, um acordo coletivo. Empregados e patrão chegam a um acordo, o sindicato assina e está valendo, tem segurança jurídica. Então, o funcionário vai trabalhar e, nas datas originais, tem até nesse ano, até no ano que vem, né? Aí descansa normalmente. É uma quarta opção para o patrão pensar aí como fazer. E se no feriado antecipado as empresas concederem férias coletivas, isso é permitido? Porque aí as pessoas estariam de férias e lá nas datas originais dos feriados elas não teriam os feriados. Mauro, poderia, mas só que as férias coletivas, está lá na lei, tem umas regrinhas básicas. Vamos lá. O patrão tem que avisar 30 dias antes ao empregado que haverá férias coletivas. As férias coletivas, assim como as férias normais, devem ser iniciadas 2 dias antes do feriado. Então, como esse feriado, o decreto municipal, foi antes dos 30 dias, não estaria cumprindo uma das regras das férias coletivas. E isso pode não dar segurança jurídica para o empresariado e acontecer o quê? O empregado, um dia, reclamar na justiça que essas férias foram irregulares e pedir o pagamento novamente. Entendeu, Mauro? Ou seja, pode ter muita confusão à vista, né? Muita ação judicial, ação trabalhista, né? Por conta do não entendimento sobre essas questões ou por falta de acordo mesmo, né? Entre patrões e empregados. Isso tudo pode levar a uma avalanche de ações mais à frente, né? Exatamente, Mauro. Assim como está acontecendo com os trabalhadores infectados com a Covid, discutindo se é doença do trabalho, se não é. É tudo muito novo. É tudo muito assim, de imediato que acontece. Temos apenas decisões de primeira instância, ainda não sabemos como o colegiado, os tribunais vão se comportar nesse entendimento. É tudo muito novo, né, Mauro? Daniel, e aos olhos da economia, toda essa situação de feriado na cidade de São Paulo, em outros lugares também, o que os economistas pensam a respeito dessa paralisação toda? Logicamente, isso vai ter um efeito, né, no período de curto prazo, mas lembrando bem maior que a proteção das vidas e considerando que os leitos já estão com a capacidade quase comprometida, eu entendo, né, que a medida seria bem utilizada agora, né, de modo que a gente consiga ter um efeito dessa restrição, né, de locomoção, falar assim, nas próximas semanas depois. Até recentemente eu li um artigo, acho que foi, se eu não me engano, foi de um médico falando que o efeito que se espera ter com isso surja depois de 2 semanas, quando do fim desse período de restrição, né? O que seria muito bom, né, para fins de expectativa do ambiente, porque hoje com esse aumento né, e ainda o receio de contrair a doença é muito, muito, muito perigoso, né, eu diria. É a nossa expectativa, né, que isso tudo seja resolvido no mais curto período, né, para que a economia volte gradualmente e que as pessoas estejam menos expostas a essas dificuldades que a gente está vendo em relação à lotação dos hospitais e das UTIs, né? Vamos em frente aqui, doutor Estácio. Muita festa clandestina a gente vê por aí, apesar de
tudo isso, e feriados e tal, as pessoas se aglomerando aqui e ali, acabam dando um jeitinho, aqueles mais indisciplinados, né? Um patrão que identificar que o seu funcionário entrou numa dessa, está aí em aglomeração, numa festa clandestina, ele pode dar uma justa causa nesse funcionário, digamos que essa pessoa seja um profissional da saúde, um enfermeiro, um técnico, ele está justamente lidando com o maior perigo do momento, né? E ele vai levar para o hospital, lá para a clínica onde ele trabalha, os riscos da Covid. Pois é, Mauro. Vou dar um exemplo prático. No escritório, um dono de salão de cabeleireiros, o que aconteceu? Um dos funcionários, cabeleireiro, foi flagrado. Flagrado não, ele mesmo, por iniciativa dele, lançou nas mídias, nas redes sociais, foto em festa, à noite e tal, né? O que aconteceu? Muitas das clientes viram, não quiseram mais cortar o cabelo com o empregado, em razão do risco, né, da contaminação. E aí o que acontece? Isso trouxe um prejuízo para o patrão. Muito bem. E aí o que acontece? O próprio patrão já tinha deixado claro, expresso para os funcionários, né, se conter, ficar isolados, para uma questão de amor próprio, né? E aí o que acontece? Porque o empresário também, Mauro, ele é responsável por manter a saúde rígida, a saúde do trabalhador e afastar o risco de acidente de trabalho. Então, o patrão tem que ficar em cima dessas medidas de contenção do vírus. Por quê? Se ele aceita um funcionário contaminado e não toma nenhuma providência, ele é responsabilizado pela contaminação. Ele pode responder por indenizações por uma doença do trabalho, ser caracterizado uma doença do trabalho e a responsabilidade ser do patrão. Então, o que acontece? Um funcionário desse, indisciplinado, um funcionário desse que não tem amor próprio, não tem amor ao seu familiar, ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, pode estar, sim, cometendo um ato de insubordinação, um ato de manter impraticável o contrato de trabalho e tomar uma justa causa. Há quem entenda que a justa causa é muito grave, né? Deveria antes advertir o funcionário, depois suspender e, por fim, a pena máxima da justa causa. Mas, como a gente já falou, isso é tudo muito novo, né, Mauro? Tem juiz entendendo que pode dar uma justa causa, porque é gravíssimo se aglomerar nesse momento. Tem juiz que entende que tem que haver uma gradação de pena. Isso é o tribunal que vai dizer. Enfim, para deixar claro ao internauta e ao ouvinte da Rádio Trianon, é possível, sim. Tem que ficar esperto, vamos assim dizer, e, acima de tudo, não é ficar esperto, né, Mauro? É ter, vamos dizer, compaixão, ter amor à vida e ao próximo. Você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Papo de segunda-feira aqui, os assuntos ligados à economia, ao emprego, e a gente vai para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje a nossa conversa
sobre economia, sobre as questões relacionadas ao emprego, com o economista Daniel Matos e também com o advogado especialista em direito trabalhista, Estácio Ayrton Moraes. Daniel, a gente viu aí na semana passada, quinta-feira, o projeto do orçamento de 2021, que foi aprovado, e que vai retirar 26 bilhões e meio de reais dos recursos do seguro-desemprego, do abono salarial e da Previdência Social para bancar obras e emendas parlamentares. Bom, primeira coisa, um orçamento que foi aprovado com 3 meses de atraso. Durante os 3 primeiros meses, o governo precisou usar 1/12 ao longo de cada mês em relação ao orçamento do ano passado, para poder tocar aí o custeio e os investimentos no país. Primeiro, as consequências desse atraso na aprovação e, segundo, 26 bilhões e meio de reais de recursos do seguro-desemprego. Como é que essa diferença vai afetar justamente o seguro-desemprego, o abono salarial, previdência e tudo mais? Você vai comprometer, né, inicialmente a receita futura, né? O que eu tinha visto era que o ministro da Economia tinha comentado que vai equilibrar isso com outro saldo que existe para fazer essa compensação, né? Logicamente que, né, segundo a lei de responsabilidade fiscal, o governo ele não pode fazer concessão, ele tem que fazer sempre uma medida de compensação, ou seja, se optou por conceder o auxílio emergencial, esse dinheiro teria que sair de algum lugar, e vai sair, infelizmente, dessa parte, né? Em relação à própria Previdência em si, né, uma pena que a reforma da Previdência que não tinha sido aprovada, aquela do regime em que o próprio contribuinte contribui para si mesmo e não para o sistema, né? Porque existem estudos de que esse sistema ele não é saudável a longo prazo e que no momento futuro seria adequado tratar de novo dessa reforma da Previdência, porque esse modelo que a gente tem hoje, que é baseado numa regra de solidariedade, ou seja, para quem está economicamente ativo, contribui para quem está aposentado e assim o inverso. Entretanto, existe uma questão demográfica em que as pessoas estão se tornando cada vez mais velhas e que os jovens que estão no mercado não são suficientes mais para fazer um equilíbrio das contas públicas. Então, logicamente, você teria um comprometimento futuro e que ainda mais com essa questão da retirada dos recursos, o futuro se torna bem nublado, eu diria. Agora, essa elevação, recorde, de valores destinados para emendas dos parlamentares, as emendas dos congressistas, claro, tudo isso é previsto em lei, as emendas parlamentares são legítimas, mas até onde isso não é questão da legalidade, é questão da moralidade. Nesse momento de pandemia, valores sendo destinados desta forma para emendas parlamentares. Estamos num ano pré-eleitoral, os congressistas vão ter que prestar contas ali para suas bases de eleitores, tudo isso conta, mas a moralidade disso tudo, Daniel? Moralidade... Porque legal como eu destaquei, né? Legal legal não seria o melhor momento agora, né? Justamente. Vou imaginar que o futuro candidato, ou grupo de candidatos, quisesse falar que está pensando no futuro da economia da população de uma forma geral. Logicamente, é legal, está na lei, tem previsão legal, tem que destinar mesmo, mas se pudesse haver uma renúncia em relação a isso, a população agradeceria, porque o ambiente econômico seria um pouco melhor do que se estima, dado todo o efeito que a Covid já causou, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Então, do ponto como você mencionou, moral seria, né? Não é ilegal, mas seria uma medida louvável, eu diria, né? Do pessoal da Câmara Política, né? De uma forma geral. Sua observação, Estácio, sobre essa questão das emendas parlamentares, claro, tudo legal, de acordo com a previsão, mas nesse momento não está caindo bem, né? A minha dúvida aqui, Mauro, eu acho que deve ser do internauta também, do ouvinte, para a gente perguntar para o colega, doutor, é o seguinte: como ele falou que tem que ser compensado lá no governo, né? E eles vão tirar do seguro-desemprego e da Previdência. Mas esse nefasto vírus do Covid causa incapacidade do trabalhador e causa desemprego. Quem é incapaz vai no INSS buscar um benefício. Quem é desempregado vai pegar o seguro-desemprego. E aí, doutor, como é que fica a readequação aí da receita?
Isso é uma dúvida que pode gerar muitos, né? Pois é, mas aí esse é o grande problema, né? Porque se destina recurso, se retira a caixa, mas a economia está andando assim a passos muito difíceis, e você ainda tem a questão da reforma administrativa que não passa. Por que eu enfatizo a questão da reforma administrativa, né? Porque se você analisa no Tesouro Nacional, o custo, né, o custo da União, de uma forma geral, ele é predominantemente folha, né? Ou seja, a reforma administrativa, se ela tivesse sido aprovada anos atrás, tudo bem que o efeito dela é futuro, né? Mas ainda assim nós teríamos um horizonte melhor do que hoje, que o ambiente é ruim, a inflação está alta, o desalinhamento do câmbio, porque o ambiente novamente é ruim, o desalinhamento do câmbio somente reforça que o governo não trata a parte da saúde financeira da União, e é como o colega mencionou, né? E aí como fica, né? Porque teria que ter recurso apto a cobrir eventual fato não previsto futuro, né? Por exemplo, desemprego em massa, não sei, talvez, ou qualquer outro intempérie que venha ocorrer, mas que isso pode acontecer, entendeu? Então, segundo a lei de responsabilidade fiscal, só menciona que o governo ele nunca pode conceder, ele tem que fazer uma medida de compensação. Tudo bem, vai tirar o recurso de lá, você tem que informar o que você vai cobrir para você não deixar aquilo descoberto, né? E, logicamente, que se isso ocorrer, isso comprometer o acesso a um direito que é da população de uma forma geral, você vai ter um excesso de judicialização e, infelizmente, né, o cidadão, de uma forma geral, vai ter que aguardar todo o trâmite processual, aguardar eventual reconhecimento do direito, depois e requisição de pequeno valor ou precatório. Daniel, quais os riscos de o governo precisar... o governo tiver a necessidade de emitir dinheiro porque acabou o dinheiro, então vamos emitir. Isso lá na frente vai significar a inflação. Até onde a gente consegue segurar essa necessidade de emissão de moeda? Assim, veja bem, né? Você emitir dinheiro, você emite o dinheiro para você gerar um ambiente interno, né? E você comercializar aquilo como não só aquilo, mas como é que é o nome daquilo? Título público, né? Então você acaba aumentando as taxas. Então, assim, isso tudo, né? Se você tem uma emissão de dinheiro, vamos imaginar o cenário, você emite muito dinheiro no mercado, o mercado agora, a economia está fraca, você vai gerar um desalinhamento, você tem um efeito inflacionário muito forte. E aí o que vai acontecer? Um aumento gradativo da Selic para controlar, o que vai piorar o ambiente interno, uma vez que nós não temos ambiente econômico capaz, ou que deveria manter, pelo menos num período, a Selic baixa para estimular o desenvolvimento, até as empresas contratarem e movimentar a economia de uma forma geral. Daniel, o tempo do programa chegou ao final, sua despedida, mensagem final, por favor. Agradeço o convite, Mauro. Uma boa tarde, um enorme prazer ter participado com o Dr. Estácio. Uma boa tarde, uma boa segunda-feira a todos os todos os ouvintes internautas, perdão, e uma boa tarde a todos. Estácio, mensagem final, sua despedida. É isso aí, Mauro. Mais uma vez agradecer a todos da Rádio Trianon. Sempre um prazer enorme participar no Gente que Fala. Quero desejar a todos saúde. Fiquem em casa quem pode, quem vai para a rua trabalhar, trazer o pão, cuidado, se isole, álcool em gel. Muito obrigado, saúde para todos, Mauro. O agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, ao Daniel Matos, economista, perito judicial e advogado, especialista em direito tributário, e também o Dr. Estácio Ayrton Moraes, advogado especialista em direito trabalhista, os nossos entrevistados nessa edição de segunda-feira. A gente encerra essa edição por aqui. Na mesa de som com a gente, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, nosso diretor-geral Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até amanhã.